Rodrigo, como é que foi a ideia de criar o ICL Urgente? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter topado essa conversa com a gente. Como é que você está? Tudo bom, Pedro? Obrigado pelo convite, né? É um prazer conversar com você e com os internautas que acompanham o seu programa, né? Eu te conheço já há vários anos, do DCM, aqui também, enfim, das suas outras atividades, dos seus outros canais, e é um prazer conversar com você. Começamos nesta semana que passou, na semana anterior, o Brasil Urgente, que é um programa novo, às 5 horas da tarde, lá no ICL Notícias. A ideia é a seguinte: a gente tem lá no ICL uma equipe que está crescendo muito e tem dois programas, vamos dizer assim, do factual, né? Um de manhã, das 8 às 10h30, que é o N1, ICL Notícias, primeira edição. E o outro no começo da noite, ICL Notícias, segunda edição. E a direção lá do ICL, fazendo pesquisa, olhando o mercado e tal, reparou que esse horário da tarde, do fim da tarde, é uma espécie de prime time, né? De um horário nobre para notícia. Não estou falando para tudo, mas para notícia. Nos Estados Unidos é assim. Nas TVs a cabo aqui do Brasil, aquelas mais tradicionais que a gente conhece, tem programas muito fortes no fim da tarde, e falaram, vamos investir, puxar um pouco a programação do ICL para a tarde. Então, a ideia é um programa novo, que começa às 5 da tarde, né? Não seja um programa da noite, mas do fim da tarde, com a atualização do que está acontecendo naquele momento. Porque no Brasil, e a gente cobre muito a política e a economia, né? As coisas acontecem mais à tarde mesmo. Então, as principais notícias do dia, geralmente Brasília, ou mesmo São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Sul, à tarde. Mas principalmente as notícias de política. Então, a gente entra às 5 e é um programa menos conversado, menos analítico e mais da notícia, né? De atualizar as pessoas naquele horário. E muita gente faz no rádio, ouvindo o rádio voltando do trabalho, quem tem carro, né? Ou quem vai pelo metrô, às vezes também ouvindo no metrô, no ônibus, no transporte público. Então, oferecer um novo programa, um novo produto no fim da tarde e com essa característica de ser algo assim mais quente, menos da análise e mais da temperatura do que aconteceu no dia. É claro que tem análise, porque a gente trabalha, né, nos nossos canais aqui, né, Pedro, você também, sempre muito com o E contexto. É bom que tenha, né, Rodrigo? É bom que tenha análise, né? É bom que tenha, porque não se trata de ficar dando opinião apenas, mas de trazer contexto para as pessoas lembrarem. Ó, estamos falando disso, presta atenção, esse cara que aparece aqui já fez, já participou de um outro fato assim, trazer contexto, eu acho que é muito importante numa sociedade em que tudo é tão fragmentado, né? Acho que é o principal papel da gente hoje no jornalismo. E é interessante essa questão que você traz, né, Rodrigo? Você é um cara que teve experiência com a TV aberta, com a grande imprensa, em período eleitoral. Isso tudo está documentado, inclusive, seu trabalho na época do Serra, do Alckmin, e também o viés que essa imprensa tem. Por isso que é importante, né, não só na mídia progressista, na mídia independente, na mídia de esquerda, alguns que são declaradamente de esquerda, ter análise, porque a mídia tradicional ela faz isso dizendo que é isenta, né, Rodrigo? Exato, é um negócio impressionante. Essa semana mesmo, né, eu encerrei esta semana trazendo dados da economia brasileira. A gente passou aí uns 2 meses ouvindo todo dia martelarem: as contas públicas estão fora de controle, o Brasil vai para o buraco, está tudo explodindo. Aí vem os números. Né? O Brasil teve o maior superávit primário da história em janeiro. Então, era uma campanha, e foi uma campanha que deu resultado, criou uma impressão de insegurança. Foi uma ordem unida, comandada pela Faria Lima, um bombardeio do mercado, dando assim para o Lula o seguinte recado: se você quiser ter chance de ir para a reeleição, você não pode confrontar. E olha que o Lula já faz um governo, nesse terceiro governo, negociador. Bem assodado, né? Um governo bem de frente ampla mesmo, mas nem isso eles querem, não querem nenhum avanço. Então, atenção, não fique criticando os juros, não ataque o Banco Central, não mude, não permita que o seu novo presidente do Banco Central mude a política econômica. Então, foi uma pressão, bombardeio as contas públicas estão fora de controle. Quando vem os números, que fora de controle é o maior superávit primário da história do Brasil. O que é superávit primário? Receita e despesa, sem a conta dos juros. Aí sim,
O que tá fora de controle não são as contas no Brasil, mas os juros. Mas eu estou só dando um exemplo. Você tem toda a razão. É importante explicitar, trazer análise e opinião e também fazer a crítica da mídia, né? A crítica da imprensa tradicional, que se coloca, por exemplo, como um veículo de defesa dos interesses do mercado, porque os donos, né, hoje, dos principais meios de comunicação estão totalmente ligados ao mercado financeiro, não é a burguesia industrial mais, é o mercado financeiro. Folha de São Paulo, né, ali é um banqueiro, dono do UOL e da Folha, por exemplo. Né? Só para dar um exemplo. A Veja foi comprada por um grupo ligado às finanças e tal. Por incrível que pareça, a Globo hoje, porque é de uma família mais tradicional da área de comunicação. A Globo hoje é talvez o menos entregue aos interesses financeiros diretamente, mas tem parceria, porque quando eles têm lucro, eles gostam de juros altos. É mais fácil você fechar as contas da empresa com dinheiro aplicado com juros altos do que na operação do dia a dia. Uhum. Muito interessante isso que você coloca, até complexifica um pouco, né? Tem veículos que estão totalmente entregues, tem outros que fazem um pouco jogo. E Rodrigo, como é que está sendo essa questão? Você teve um trabalho também brilhante lá no 247, mas no ICL você está fazendo TV mesmo, né? Como é que está sendo um pouco essa questão de focar no vídeo, no online, às vezes na reação do chat? Olha, para mim, eu tenho um carinho muito grande pelo período ali do Brasil 247, porque você falou, eu trabalhei em televisão, comecei, aliás, na Folha, né, trabalhando em jornal, em 1990, como redator e editor. Eu nunca trabalhei em jornal, sabia? Nunca trabalhou? Só site. Eu peguei já tinha digitalizado você tudo. Acho que já é de uma geração um pouco mais nova, apesar da barba branca já, né, Pedro? Já, nasci em 89, eu nem vi a ditadura. Então você é de uma geração você é 20 anos mais novo que eu, mas eu trabalhei na Folha, comecei em 1990 na Folha, mas rapidamente fui para a televisão. TV Cultura, foi uma baita escola, porque na época tinha uma estrutura muito legal, ainda tem, razoável, né? TV Cultura e depois Globo e Record. Então eu trabalhei por dentro da mídia tradicional, de televisão aberta e tal. Quando vem a pandemia e eu saio da TV Record, nossa, o mercado estava muito ruim, eu não tinha mais espaço na imprensa tradicional, até porque tinha explicitado as minhas posições mais progressistas, mais à esquerda. Aí veio o convite para trabalhar no Brasil 247, e era algo totalmente novo. Você ter essa interação, né, com o público, você conversar com as pessoas, é completamente diferente. Mas você usa algumas técnicas que você aprende na televisão. Só que aqui a interação é totalmente outra, né? Então, eu fui aprender, foi legal demais, né? 50 anos de idade, abri um caminho novo na carreira. Então, o Brasil 247 foi essa possibilidade e também de resistência num momento tão importante, né? Resistência ao bolsonarismo, o Lula ainda tendo que recuperar os seus direitos políticos. Eu não me lembro se quando eu estava lá, o Lula estava preso, já tinha sido solto, mas foi ali. O Lula logo depois foi solto, mas ainda não tinha os direitos políticos recobrados. Então, o Brasil 247 foi o período em que eu aprendi a fazer internet, né, as lives e tal, e resistência ao bolsonarismo. Só que, quando eu tive o convite de ir para o ICL, eu saí do Brasil 247, até porque eu estava terminando um doutorado também, logo depois veio o convite para o ICL. O ICL tem essa possibilidade de você, ao mesmo tempo, internet, mas tem uma estrutura mais parecida com a televisão. Tem estúdio, tem equipe um pouco maior, tem uma equipe técnica, tem editores, tem uma redação. Então, é um misto, viu, Pedro? Internet, porque as transmissões são principalmente pelo YouTube, né, como nós estamos fazendo aqui, mas tem uma linguagem que dialoga com a televisão, tem estúdio, tem qualidade, tem, enfim, estrutura técnica, e tem uma coisa do rádio, que é isso que nós estamos fazendo aqui, até o seu microfone deixa muito explícito. É um pouco rádio também, a velocidade, a agilidade, a conversa, né? Porque é mais conversado do que a televisão aberta, evidentemente, né? Sim, exatamente. São as conversas que a gente coloca aqui. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.